Olá pessoal, hoje vamos falar sobre jejum intermitente. Muito se ouve falar atualmente sobre o termo jejum intermitente. Agora você vai saber tudo sobre ele, o queridinho das famosas, que promete emagrecer de forma rápida e segura, apenas regulando o horário e a quantidade das refeições. Mas o que é o jejum intermitente? No mundo fitness, nas revistas sobre saúde e beleza, nos sites de dietas, em todos os cantos, pode-se observar o aparecimento dessa nova técnica de emagrecimento. Jejum intermitente nada mais é que comer quando está com fome. Todos sabem como é a rotina de alguém que quer seguir uma dieta saudável, balanceada e trabalha, por exemplo. É aquela dor de cabeça. Na noite anterior, prepara-se marmitinhas para o dia todo. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, café da tarde, jantar, ceia e olhe lá se não tiver mais alguma refeição. O jejum intermitente promete mudar esse problema, pois consiste em fazer refeições mais balanceadas, menos vezes por dia. Para aderir ao jejum intermitente, você deve antes adequar a sua dieta. E a dieta ideal para isso deve ter como base verduras, legumes, carnes e ovos. Para melhores resultados, é interessante diminuir muito a quantidade de carboidratos e, se preciso, aumentar a quantidade de gorduras boas. Como a alimentação paleo já diz, não tenha medo das gorduras naturais, mas isso não significa forçar o consumo das mesmas, e sim utilizar as gorduras dos alimentos sem medo. Para você entender melhor, quando ingerimos acima de certas quantidades de carboidratos, o organismo aumenta a produção de insulina, o que reduz a taxa de glicose no sangue. Quando isso ocorre, logo vem a fome outra vez. Você nunca percebeu que após comer uma pratada de macarrão ou um pão com alguma coisa, logo a fome apareceu novamente? Experimente por um dia trocar refeições normais, arroz, macarrão, pães, por refeições sem carboidratos. Alguns legumes, verduras, carne, frango, ovo. Você vai perceber que esse tipo de alimentação sustenta muito mais, além de ser muito mais saudável. Para seguir esta dieta é bem fácil, teoricamente. Você precisa adaptar o seu corpo a ingerir menos carboidratos. Portanto, antes de começar o jejum, resolva esse quesito na sua alimentação diária. Quando você fizer isso, perceberá que a fome vai diminuir. Junto com ela, a necessidade de 6, 7 ou 8 refeições diárias. O segundo passo é esquecer açúcar. Acostume-se ao cafezinho, chá, sucos e outras bebidas sem ele, de preferência puros. Por mais que pareça impossível e desumano tomar um café sem açúcar, é uma questão totalmente de costume. Na pior das hipóteses, utilize algumas gotas de adoçante. Depois do corpo acostumar a ficar sem glicose, proveniente da alimentação, à disposição, produto da quebra dos carboidratos no organismo, os baixos níveis de insulina irão fazer com que a vontade de comer fique cada vez mais reduzida. Agora é a hora de iniciar o jejum com tranquilidade, pois seu corpo já está se utilizando da quebra de gordura de reserva para gerar energia. Mas como fazer o jejum intermitente? O método mais comum é fazer o jejum diariamente, por 16 horas, ficando as outras 8 horas livres para alimentação. Uma ideia seria almoçar e jantar dentro dessas 8 horas e o restante do tempo jejuar. Pessoalmente, creio que com o tempo não há a menor necessidade de criar um mecanismo para que você cumpra a dieta, como é quando tiver fome dentro dessas 8 horas. Quando o organismo se acostumar, ficará em piloto automático e você nem vai se lembrar que está jejuando. Jejum de 16 horas, como foi dito, é o mais comum. Consiste em comer em uma janela de 8 horas por dia e não comer nas outras 16 horas. Para facilitar, vou dar um exemplo. Se você dorme das 23 horas às 7 da manhã, já são 8 horas de jejum. Basta adicionar 4 horas antes de dormir e 4 horas depois de acordar em jejum. Ou seja, acordar às 7, almoçar depois das 11 e jantar antes das 19. Jejum de 24. Consiste em fazer 24 horas de jejum, 2 vezes na semana. Exemplo, se você jantar hoje às 20 horas, fica até amanhã às 20 horas sem comer nada. Repita outra vez na semana. Jejum de 36 horas. Esse tipo de jejum não é recomendado para qualquer pessoa. Todos devem ser acompanhados por um profissional, mas esse mais ainda. Em alguns casos, as pessoas necessitam usufruir melhor e por mais tempo do jejum intermitente. Portanto, é aqui que o jejum de 36 horas se encaixa. Dieta 5 por 2 consiste em comer 2 dias na semana, apenas 500 a 600 calorias por dia. Nos outros dias, a alimentação é normal, saudável e bem estruturada. A dieta do guerreiro. Essa dieta consiste em comer durante o dia apenas vegetais, em alguns casos adiciona-se frutas, e durante a noite fazer uma refeição normal. Nesta dieta, a alimentação provém de comida de verdade, assim como a paleolítica, onde tudo que se come deve ser natural, o mínimo industrializado possível.
O jejum intermitente emagrece? Como você pode ver, existem inúmeras maneiras de fazer o jejum intermitente. Além do que, esses citados são apenas os mais conhecidos. Pode ser que um profissional te oriente a fazer de outra forma, já que essas questões variam de pessoa para pessoa. O jejum intermitente, assim como qualquer mudança brusca na alimentação, necessita do acompanhamento de um profissional. Eu gostaria de lembrar que para perder peso você só precisa de uma coisa: ingerir menos calorias do que gasta. Isso é difícil mensurar, pois para viver, para andar, para correr, dormir, para tudo nós gastamos calorias. Inclusive, hoje em dia as dietas atuais nem contam mais calorias. O que eu quero dizer é que não adianta fazer horas e mais horas ou mesmo dias de jejum intermitente e comer o que quiser, demasiadamente e sem qualidade nas janelas. Coma corretamente, assim como em qualquer outra dieta. Jejum intermitente e a hipertrofia. A princípio, nos primeiros dias de jejum, não é recomendado treinar depois de muito tempo sem comer, sob o risco de sentir náuseas, fortes dores de cabeça e tontura. Após esse período de adaptação, muitos praticantes já relataram total tranquilidade para fazer o treino, dentro da janela ou não. Pode ser que seja questão de costume, pode ser que algumas pessoas não se adaptem. Alguns médicos, nutricionistas e educadores físicos têm defendido e estudado os treinos durante o jejum. De qualquer forma, para nós, meros mortais, que treinamos apenas em busca de um corpo bacana, definição leve, saúde, e não profissionalmente, o ideal é tentar treinar sempre durante as janelas de alimentação. Vamos falar mais sobre isso logo a seguir. Quais são os benefícios do jejum intermitente? O jejum intermitente tem incontáveis benefícios. Listados abaixo estão alguns deles. Reduz a depressão, aumenta a concentração, diminui a ansiedade, acelera o metabolismo, ajuda a regular a pressão, auxilia no emagrecimento, propicia uma melhora hormonal, facilita o preparo da comida. Para quem trabalha, são menos potinhos na mochila, menos fome, mais saciedade, aumenta os níveis de hormônio do crescimento, melhora a reparação celular, reduz a resistência à insulina, reduz inflamações, previne certos tipos de câncer, reduz o colesterol ruins e pode prevenir o mal de Alzheimer. E as contraindicações do jejum intermitente? Antes de mais nada, as mulheres devem ter mais cautela ao fazer o jejum. Alguns estudos mostraram que algumas mulheres podem piorar o nível de glicose fazendo o jejum intermitente. Por isso é importante o acompanhamento profissional e o principal, o teste. Se não estiver servindo para você, não faça. Simples assim. Crianças, adolescentes, mulheres grávidas, diabéticos e idosos não devem fazer jejum intermitente em hipótese alguma. Qualquer dúvida, consulte um especialista. Saiba antes de fazer o jejum intermitente. Água e líquidos são liberados. Água, café sem açúcar, chá sem açúcar e somente em casos extremos de fome ou fraqueza, suco de fruta puro. Suplementação, polivitamínicos, creatinas, minerais, aminoácidos como BCAAs, podem ser consumidos durante o jejum intermitente. Não é apropriado tomar whey, albumina e outros suplementos calóricos, pois assim você estará saindo do jejum. Massa muscular. Algumas pessoas pensam que fazendo jejum intermitente perderão massa muscular. Assim como na alimentação normal, vai depender da quantidade e qualidade da comida ingerida. Quem treina e busca hipertrofia deve ter em mente que a alimentação durante as janelas deve suprir todas as necessidades para o aumento da massa magra. Se tudo estiver nos conformes, nenhuma grama de massa será perdida. Possivelmente ocorrerá um aumento dela. No café da manhã. Quem faz o jejum intermitente de 16 horas costuma tomar café puro ou com adoçante de manhã para tirar uma possível fome matinal. Caso a fome seja muito grande, não passe fome em hipótese alguma. Coma uma fruta. Nos primeiros dias é comum sentir fome de manhã, principalmente quem ainda não está acostumado com a dieta. Exercícios e treinos. Procure treinar dentro do horário de alimentação. Se não for possível e você for obrigado a treinar em jejum, tome BCAAs no pré-treino. Lembre-se de fazer uma refeição caprichada no pós-treino, caso busque hipertrofia. Há controvérsia sobre treinos e aeróbicos em jejum, portanto, se sentir qualquer desconforto, suspenda a atividade. Dicas finais. O jejum intermitente é uma mudança brusca e significativa na sua alimentação. Para evitar possíveis desconfortos, danos à saúde e outros problemas, tenha em mente que você deve ter uma alimentação saudável. Não adianta fazer jejum intermitente e, quando for comer, se entupir de porcarias. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão ou mesmo relato, por favor deixar nos comentários abaixo.